sente, como a gente sente, e como é que a gente trabalha esses sentimentos que talvez não estejam levando a nossa satisfação, a nossa realização. Como estamos? Aqui a gente trouxe para vocês alguns dados que a gente queria compartilhar, que a gente acha que são super relevantes para a história da mulher. Então, uma coisa super relevante que aqui é para a população geral, não só mulheres, não todos os gêneros, né, que 58% das pessoas estão buscando satisfação. 15% das pessoas estão em sofrimento. Essa é uma pesquisa da Gallup, que é um instituto global, é uma pesquisa global, que de 100 pessoas, 58 estão lutando para buscar sua satisfação e 15% estão em sofrimento. Somente 27% das pessoas respondeu que estavam satisfeitas com as suas vidas. Isso é super relevante, porque só 27% das pessoas satisfeitas com as suas vidas, a gente tem que se perguntar o que está acontecendo, né? Onde é que está a satisfação, então, que não está clara, né? Ou não está disponível para essas pessoas. 53% das mulheres disseram nessa pergunta, dessa pesquisa global da Deloitte em 2022, que elas estavam mais estressadas que o ano anterior. E olha, gente, que o ano anterior foi 2021, ano pós-pandemia, 2022 a gente já estava numa situação bastante diferente da de 2020 e 2021, e ainda assim as mulheres estão dizendo que elas estão mais estressadas que no ano anterior. 50% dessas mesmas mulheres nessa mesma pesquisa disseram que elas estão em burnout. O burnout é uma coisa super grave, é uma situação de esgotamento extremo, né, onde essa pessoa superou os limites que ela podia de forças e de capacidade para lidar com as situações que se apresentam na vida, e muitas vezes essa pessoa termina tomando decisões né, no furor do momento, que são decisões que ela precisa tomar naquele momento para sair deste lugar, mas não necessariamente vão ser as decisões que vão gerar satisfação a longo prazo na vida dessa pessoa. Então, chegar ao burnout é chegar no limite do extremo do que essa pessoa pode suportar. E isso tem, né, com as mulheres a ver com essa parte cultural que a mulher tem que aguentar. Né? A gente até depois conta para vocês uma anedota que eu e a Ana descobrimos esses dias trabalhando num projeto que a gente estava trabalhando. E a ansiedade, ela é mais incidente nas mulheres, né? Uns 62% das mulheres dessa pesquisa do World Economic Forum de 2019 disseram que sentiam estresse versus 48% dos homens, né? E ainda assim, a gente vê que com o Covid e com tudo que aconteceu de pandemia, a ansiedade aumentou muitíssimo, muitíssimo na população geral, mas segue sendo uma proporção maior de mulheres versus homens, né? E aqui pode ter várias hipóteses. As principais hipóteses têm a ver com que a mulher fala mais sobre, né, os temas emocionais, e a outra tem a ver com que as mulheres também têm fatores de pressão, né, social, cultural, diferentes aos fatores de pressão dos homens, né? Isso pode gerar mais ansiedade. E as mulheres também são maior incidência de depressão que os homens, né? Nessa World Economic Forum, também World Health Organization de 2023 traz esse dado para nós. Isso tudo é importante e conecta com o que a gente está conversando, né? Por que falar para as mulheres? Por que elas por elas? Né? Por que é importante criar uma comunidade de mulheres? Isso para nós, eu e a Ana Paula, né, que vemos trabalhando com isso, para nós, esta é a relevância dessas conversas, esta é a relevância desse espaço com vocês. Entrando aqui para dar um exemplo para vocês do que é a mulher, ou, né, a síndrome da impostora ou da supermulher. A gente traz o exemplo da Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes é uma escritora e produtora. Talvez vocês conheçam ela por essas séries no Netflix, né, e na TV apagada americana. Ela tem uma repercussão mundial. Ela é uma das escritoras e produtoras mais nomeadas e premiadas da atualidade. E quando a gente lê o livro dela, que ela escreveu um livro em 2016, 2017, que ela fala que se chama O Ano do Sim, a gente lê e a gente vê todos esses sentimentos que a gente tem, ela também apresenta e ela também fala sobre isso no livro dela, né? Então, como a gente vê ela como uma mulher super bem-sucedida, uma escritora, uma produtora, né? trabalha, tem filhos, ela é mãe solteira de 3 filhos, que ela decidiu ter. Então, a gente vê ela dessa forma, né? Uma mulher empoderada, uma mulher bem-sucedida, uma mulher exitosa. Como ela se vê, né? E como a gente lê o livro dela, a gente se dá conta de que ela se vê assim, né? Com vergonha de quem é, né?
com falta de confiança, porque ela não tinha confiança nela mesma, então quando as pessoas faziam um elogio para ela, muitas vezes ela não aceitava o elogio, falava, não, não, isso não é para mim, né? Um prêmio, quando iam premiar, e uma coisa, uma anedota que ela conta no livro dela é quando ela foi convidada pelo presidente Barack Obama e sentou do lado da Michelle Obama numa conferência, numa apresentação, ela não entendia por que ela estava fazendo ali, o que ela estava fazendo aí, né? Ela falava, por que me convidaram? O que eu estou fazendo aqui? Estou sentada do lado da Michelle Obama. Por que a Michelle Obama me convida para sentar do lado dela? Essa é a síndrome da impostora. É a síndrome de eu não mereço aquilo que me é dado, me é apresentado, ou que eu colho do que eu plantei. Porque elas nem conseguem ver que elas estão plantando, né, para colher. Então, isso é super interessante. Uma baixa autoestima, medo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Culpa, né? Ai, se eu estou no trabalho, então eu sinto culpa, e ela fala muito isso no livro dela também, que ela se sentia culpada porque ela trabalhava muitas horas e deixava, às vezes, os filhos no cuidado da mãe ou de alguém que ajudava, ou estudando, né? Mas ela sentia que ela não estava presente como mãe, que ela não era suficiente como mãe, e, por outro lado, quando ela estava com os filhos, né, e estava desfrutando de estar com eles numa reunião da escola, ou uma apresentação que eles tinham que fazer, ela se sentia mal porque ela pensava que no trabalho iriam pensar que ela não estava trabalhando. Então, é super interessante a dualidade e esse lugar que a mulher vive social. Então, tá aqui para trazer para vocês um exemplo do que é a supermulher e a síndrome da impostora. A supermulher é a mulher que o sentimento principal gira em torno de eu tenho que dar conta de tudo. Né? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso pedir ajuda, porque se eu pedir ajuda é falar para o outro que eu fracassei, ou que eu não posso, que eu não dou conta, é enfrentar, né, o julgamento do outro de por que eu não dou conta, ela não deu conta, olha lá, pedindo ajuda. Né? Então, a supermulher, o complexo da supermulher gira em torno desse conceito, e a síndrome da impostora gira em torno do eu não mereço aquilo que eu tenho. Né? Seja bom ou ruim, eu não mereço, eu tenho vergonha, né? Eu não aceito os elogios, eu não aceito que me vejam da maneira como me veem se eu não me vejo assim. Ana, eu dou a palavra para você contar um pouco para a gente da história. Obrigada, Thaís. Quando a gente olha para essas mulheres, né, e para esses sentimentos que nós hoje falamos que a gente sente, né, de sobrecarga, de ansiedade, enfim, né, a gente entende, né, nessa metodologia que nós temos várias dimensões nossas, né? Então, nós temos o nosso corpo que fala e que sente, nós temos as nossas emoções, né? Tristeza, alegria, nós temos uma linguagem que fala as nossas emoções e que transcende o nosso corpo também, nós temos as nossas práticas, que são a forma como eu reajo, né? Há uma tristeza, eu posso me fechar, eu posso chorar, uma alegria, eu fico eufórica. Então, a forma como eu pratico e reajo diante, né, desse contexto. E nós temos também a nossa história. Quando a gente olhou para isso, eu e a Thaís, a gente olhou assim, poxa, a nossa história hoje, ela está influenciando, né, todo esse sentimento que nos gera, né, da supermulher, da impostora, porque é pela nossa história que nos traz essa sensação. Então, a gente vai dar um zoom nessa nossa história, né? Lembrando que nós somos um ser integrado de tudo isso, nós não somos só emoção, nós não somos só o que nós falamos, nós não somos só a forma como a gente reage, a gente é esse conjunto todo. E a gente precisa olhar para isso, né? Dessa forma mais integrada. Não só olhar o que eu falo, mas olhar também o que eu estou sentindo e a forma como eu estou reagindo. Então, olhar para essa história é eu poder entender, poxa, por que eu me sinto assim? O que faz com que eu me sinta assim? E pensar que talvez essa história que nos foi contada não é a nossa história. Não é a história que eu gostaria de estar vivendo. Só que como é uma história que foi contada e que a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe viveu isso, eu, numa forma muito inconsciente, eu acredito que essa também vai ser a minha história.
E eu, muitas vezes, as mulheres, muitas vezes, vivem essa mesma história, sem parar para pensar, poxa, é a história que eu quero viver? É dessa forma? Ou essas são as realizações e conquistas que eu quero construir na minha vida? É um lugar onde a gente está propondo de eu poder escolher. A partir do momento que eu vivo a história que me foi contada, eu vivo num lugar quando eu não estou escolhendo decidir ou fazer aquilo que para mim faz sentido. Então, é por isso que a gente vai dar uma olhadinha e mergulhar um pouco nessa história. Pode passar, Thaís. Então, a gente olha para essa história, né, e pensa, poxa, qual foi a história que foi nos contada, né? Então, né, que eu tenho que ser uma boa esposa, né? Que eu tenho que estar sempre nesse lugar de mãe, de cuidar da casa, né? Mas ao mesmo tempo eu não tenho voz, ao mesmo tempo eu não tenho espaço para poder construir junto com o meu marido. Eu não, às vezes eu sou impedida, inclusive, de sair de casa. Eu venho da Índia, né? A gente foi em março para a Índia. Lá é muito vivo ainda essa realidade. A mulher, ela tem um papel mais submisso, um papel onde ela não tem voz, né? Ela tem pouco acesso à educação. Então, essa é a história que nos contaram, né? Poxa, o papel certo seria estar dentro de casa, certo seria a mãe, eu cuidar 100% do meu tempo dos filhos. O certo é eu saber cozinhar, o certo é eu saber fazer. Então, e a gente não está dizendo aqui que é ou não é, né? Nós estamos dizendo aqui que e a nossa proposta é que eu possa escolher estar em casa, sim, 100% da minha rotina, estar em casa, cuidando da minha família, dos meus filhos e tendo esse papel, mas que eu também possa escolher estar fazendo outra coisa. Ou seja, que eu possa me conectar comigo mesmo, entender o que realmente, em que lugar que eu vou estar me sentindo realizada. E é essa a nossa proposta, que não tem um certo e não tem um errado, tem um lugar de escolha, que é o nosso convite, né, para todas as mulheres, que a gente possa primeiro nos conectar com quem nós queremos ser e a partir daí poder avançar e ter as nossas escolhas. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais, né, para a gente conhecer essa história. E a gente foi, né, há 2 milhões de anos atrás, há muito tempo atrás, aonde veio uma história e a gente pesquisou, a gente, né, escutou muito assim psiquiatras, estudos falando que nós viemos de uma origem matriarcal. O que significa isso? Uma origem onde a mulher tinha um papel junto com o homem de poder estar se responsabilizando de muitas coisas. Porque imagine que naquela época, 2 milhões de anos, nós éramos até meio animalescos, né? Então imagine que de repente a mulher engravidava. Não se tinha ainda o conhecimento que o homem era parte, né, dessa gravidez. Então, ali ela era vista como uma deusa, a mãe deusa, né? E aí ela produz o alimento dessa criança. Então, tem toda uma magia que foi, uma crença, uma magia que foi... que a mulher era vista dessa forma. Então, nesse lugar mais matriarcal, a mulher tinha esse espaço da criação, tinha esse espaço do alimento. Ela começou a se dar conta que quando ela consumia alguma fruta, a semente que no chão, aquilo produzia, ela começou a desenvolver a agricultura, e o homem um papel muito mais de força, né? Se desenvolveu também pela força na caça, na proteção. Então, tinha papéis muito distintos ali. Também era uma época onde a mulher era muito conectada com o seu corpo, com o seu ciclo menstrual, né? Então, poucas eram as mulheres que menstruavam,
porque elas fecundavam, tinham seus filhos 9 meses, amamentavam e nos rituais de fertilização engravidavam novamente. Então, isso era um ciclo após o outro. Aí existiu uma primeira revolução, né, onde teve algumas mulheres que não quiseram participar desses rituais, porque naquela época a mulher tinha muitos rituais, né, as suas rodas, as